Vamos então passar por alguns trechos aqui dessa entrevista do Hamilton Mourão hoje cedo para o jornal Gente. Como a gente destacou aqui, né? O ponto que mais repercutiu, né, Cláudio, foi justamente essa fala dele sobre a possível troca ali no Ministério das Relações Exteriores. O vice-presidente, né, fez a ressalva ali de que está fora das discussões sobre o assunto, mas disse acreditar que haverá uma reforma ministerial. Eu acho, né, julgo, né, não tenho, né, bola de cristal para isso, nem esse assunto foi discutido comigo, que num futuro próximo aí, após essa questão das eleições dos novos presidentes das duas casas do Congresso, né, poderá ocorrer uma reorganização do governo, né, para que sejam acomodadas, vamos dizer assim, a nova composição política que emergir, né, desse processo. Então, talvez, né, nisso aí, alguns ministros sejam tocados e, entre eles, né, o próprio Ministério das Relações Exteriores. Então, eu prefiro, né, aguardar, até porque esse assunto não foi discutido comigo em nenhum momento e tudo que eu puder falar aqui será pura especulação. Aliás, Cláudio, nessa entrevista o Mourão tocou num ponto aqui que a gente fala bastante, você sempre levanta essa lebre, justamente das conversas e da proximidade que hoje não existe entre ele e o presidente Jair Bolsonaro, né? E na fala, o Mourão admitiu que gostaria de participar mais das decisões do governo. Vamos ouvir. O papel de um vice-presidente é um papel normalmente delicado, né? Nossa Constituição ela é meia vaga, né, na questão do que é a responsabilidade do vice-presidente, né? A Constituição coloca que a responsabilidade é substituir eventualmente o presidente e ficar em condições de cumprir tarefas especiais designadas pelo presidente da República. Eu, na minha visão, acho que o presidente poderia me utilizar mais, de modo que a gente pudesse chegar às decisões que fossem as mais adequadas às situações que têm sendo vividas, né? Eu sempre estou pronto para auxiliar, tenho procurado fazer isso dentro dos limites, né, estabelecidos para a minha atuação, mas é óbvio que eu gostaria de ter uma participação maior. Há espaço para isso hoje, Cláudio? Não tem. Olha, e é o seguinte, a gente tem que ficar na expectativa, não sei como é que está acontecendo neste momento, né? De um desmentido do governo. O que se espera é que o presidente ou alguém em nome dele desautorize o vice-presidente em relação a essa declaração que ele fez sobre a eventual substituição ou a iminente substituição do ministro das Relações Exteriores. Ou é isso, ou o Ernesto Araújo está no sal mesmo, né? Assim, ou ele será desautorizado, ou se o Palácio Planalto ficar calado, é porque, de fato, a decisão de mudar o ministro já está tomada. É que o Ernesto Araújo também, acho que, pelo menos na análise fria, né, da questão dele, né, Cláudio, ele acaba se tornando uma figura estranha no escopo das relações exteriores hoje. Não, porque tem todos esses entraves, enfim, ideológicos que foram travados ao longo dos últimos anos. A gente se reaproximou nessa questão da vacina com a China. Tem a questão do Biden nos Estados Unidos, então acho que talvez quem olha de fora, até mesmo analisa a questão de fora, acredita que o Ernesto Araújo, em algum momento aí, vai ser carta fora do baralho, não? Eu acho que ele tem problemas mesmo, né? Mas assim, são problemas decorrentes da própria inexperiência do ministro no trato com algumas coisas e com alguns parceiros internacionais do Brasil, mas principalmente a China. Ele errou muito em relação à China, né? Errou muito mesmo. E acabou criando, enfim, um certo problema para o país, etc. Mas isso ficou no passado. Eu não creio que hoje o ministro Ernesto Araújo comprometa, digamos assim, a sua atuação enfim, com atitudes equivocadas e tal. Eu acho que ele já foi pior, né? Eu acho que o Itamaraty acabou fazendo o que faz com todos os ministros que ocupam esse cargo, né? O cargo de chanceler, principalmente aqueles pouco habituados aos salamaleques, né? E às responsabilidades do cargo. O Itamaraty tomou conta dele, né? Simplesmente abraçou o ministro e disse, vamos por aqui, vamos fazer isso. O Itamaraty é muito bom nisso, né? O Itamaraty teve ministro das Relações Exteriores sem nenhuma qualificação para o cargo e, no entanto, não ficaram quietinhos, tiveram a sabedoria ou a esperteza, como queira, de obedecer à rapaziada, né?
O caso do José Serra, por exemplo, que é senador por São Paulo, que foi ministro das Relações Exteriores por um certo período, né, não comprometeu. Só foi seguir a cartilha, seguir a orientação dos diplomatas brasileiros que estão entre os melhores do mundo. A mesma coisa Luiz Nunes Ferreira. Não tinha a menor condição de ser ministro das Relações Exteriores nem do Botsuana. Mas foi, né, foi nomeado e também não cometeu erros, assim, pelo menos não houve erros graves. Por quê? Porque ele é político também, como o Serra, ele teve a esperteza de seguir os conselhos e a orientação do Itamaraty. Eu acho que agora já acontece isso em relação ao Ernesto Araújo, mas assim, ele deixou tantas sequelas dessa primeira fase de embate, inclusive ideológico, né, que no Itamaraty isso é uma coisa muito forte, enfim, a mudança do ministro talvez faça bem ao governo, Vai depender muito de quem será escolhido para substituí-lo. Fala-se em muita gente da própria carreira, né? Mas se fala também, eu até citei hoje essa pergunta aí sobre o Ernesto Araújo e tal, eu fiz foi uma pergunta que eu fiz, inspirada ou pelo menos provocada por um artigo que eu li hoje do jornalista e diplomata Pedro Luiz Rodrigues, que foi embaixador do Brasil, hoje ele está aposentado, aliás, ele antecipou a aposentadoria, muito desapontado com tudo, né, com a carreira e tal, ele antecipou a aposentadoria. E ele é um especialista enfim, relações externas, relações exteriores, e ele escreveu um artigo para o site Diário do Poder, defendendo a indicação de uma pessoa de fora do Itamaraty para ocupar o cargo, por coincidência ele fez isso, ele propôs isso, né? Não sabia que havia essa possibilidade de saída do Ernesto Araújo. Ele sugere a indicação do almirante Flávio Augusto Viana da Rocha. Eu nem conheço. Ele é secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. Diz que é um sujeito muito afável, é um poliglota, fala vários idiomas, ele é muito bem preparado, é um habilidoso negociador. Ele talvez fosse um bom ministro, segundo um diplomata, que é o embaixador Pedro Luiz Rodrigues, que também é jornalista, foi jornalista do Estadão durante muitos anos. Enfim, o Itamaraty fará bem essa oxigenação, essa mudança no Itamaraty, se ela se confirmar. Eu ainda custo acreditar, viu, porque o presidente tem certa afeição ali desenvolveu uma certa afeição pelo ministro das Relações Exteriores, mas ele causa problemas, né? E se o presidente se der conta de que será melhor substituí-lo, não tenha dúvida, ele vai tomar o pé na bunda.